Está no ar o programa Espaço Cidadão. O Espaço Cidadão traz para você temas de interesse da sociedade catarinense, temas que são discutidos quase que diariamente aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Poder Legislativo tem responsabilidade pelos temas que nós discutimos aqui. O assunto de hoje vai tratar dos exames oftalmológicos. Você precisa ficar de olho, atento a esse problema. E nós convidamos o deputado Antônio Aguiar, do PMDB, ele que é ortopedista, mas entende também de oftalmologia, para conversar com a gente. Deputado, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Gostaríamos de saudar a comunidade catarinense. O termo oftalmologia deve ser tratado com muita minúcias. Por quê? Porque é um tema delicado, que atinge tanto as crianças como os jovens, adultos e principalmente os idosos. Deputado, com a sua devida licença, antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, vamos apresentar um trabalho na reportagem de Ana Maria Lima, tema oftalmologia. A perda total ou parcial da visão ocasiona mudanças radicais para o indivíduo, sua família e toda a sociedade à sua volta. Na arquitetura, na leitura e nos hábitos, tudo é diferente sem a capacidade da visão. Existem vários processos que a pessoa com deficiência ela tem que passar. Um deles a gente chama de um processo de reabilitação psicológica, né? Quando o sujeito ele tem a sua autoaceitação, ou seja, quando você aceita a tua deficiência. Então começa por aí, desde você saber que lá fora tem um mundo que te espera, que esse mundo não foi preparado para quem não enxerga. Um dos maiores problemas hoje que a pessoa enfrenta com deficiência é a questão do deslocamento na rua, do acesso, que a gente chama de acessibilidade, que é o nosso direito de ir e vir, né? Então a pessoa tem que começar a trabalhar nesse sentido. E para isso existem profissionais, né? Terapeutas, né? Que vão te dar essa devida instrução, né? Vão te esclarecer, né? E você vai tendo exemplos, né? De pessoas que têm aí seu espaço na sociedade, que também passaram pelo mesmo que você passou, e você também pode chegar lá, né? Josué perdeu a vista por conta do glaucoma. Ele faz parte de um grupo de 80% dos cegos que poderiam ter evitado a cegueira caso tivesse identificado a doença com antecedência. Eu nasci com glaucoma congênita, né? Já foi detectado desde o meu nascimento, nas primeiras horas. E depois, aos 3 meses, eu fiz a primeira cirurgia para a correção dessa doença. Depois, aos 5 anos, eu perdi a visão do olho direito e na fase da minha adolescência eu comecei a ter a alteração da pressão ocular, né, que é o que faz o ajuste da questão do glaucoma, de modo muito rápido, e fui perdendo a percepção visual. Daí, aos 15 anos, eu me sujeitei à última cirurgia. E devido à pressão estar muito alta, o risco de hemorragia também era muito grande e acabei perdendo a visão aos 15 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os índices de doenças causadoras de cegueira no mundo são os seguintes: catarata, 47,8%, glaucoma, 12,3%, degeneração macular, 8,7%, opacidades de córnea, 5,1%, retinopatia diabética, 4,8%, cegueira infantil, 3,9%, tracoma, 3,6%, oncocerquíase, 0,8% e outras, 13%. Deputado Antônio Aguiar, existe uma lei que obriga, é lei e obriga ao recém-nascido passar por um exame para se detectar imediatamente se ele vai ter algum tipo de problema oftalmológico ou não. Essa lei é aplicada? Na verdade, nós não temos profissionais suficientes para que eles cumpram a lei. Que o especialista, o oftalmologista, ele vá no momento do nascimento ou no berçário e faça o exame de fundo de olho, faça o exame para detectar possíveis alterações visuais. Quer dizer, numa maternidade, ter um médico especializado nisso, em oftalmologia,
só para atender? Isso não existe em Santa Catarina? Realmente não existe a contratação desse oftalmologista para esse fim específico. Quando é chamado, é maneira particular, né? Ah, bom. Agora, por que não existe isso? Se há necessidade, se quantas e quantas pessoas cegas posteriormente, né, poderiam ser evitadas se tivesse a presença dele? O que falta? É vontade política? É recurso? O que falta? Não, eu acho que nem vontade política e nem recurso. O que falta é um programa. Né? Tem que ter um programa. Tipo o teste do pezinho? Pronto, da orelhinha, do pezinho e os outros testes que nós temos já encaminhados. Mas não adianta nós termos a lei, não adianta se falar disso se nós não tivermos um programa. Né? Tem dinheiro, tem lei, tem condições, mas o programa não existe, o atendimento é esporádico, não é um atendimento constante. Oftalmologia, como é que nós estamos? A medicina forma muitas pessoas dessa área, porque você sabe que não. O senhor, como ortopedista, no geral da medicina, algumas especialidades estão sendo reduzidas. Oftalmologia, como está? Não está sendo reduzida. Ao contrário, está sendo aumentado o número de vagas na residência médica para oftalmologistas. Mas o importante, veja como é que é, o funcionamento da visão é tão sensível, tem certas peculiaridades que deixam a gente muito preocupado, que a visão é automática. Nós hoje, e como é que acontece isso? É através da retina. A retina recebe o estímulo luminoso e ela transforma esse estímulo luminoso em estímulo nervoso. Então aí começa o funcionamento da visão. E dentro desse funcionamento da visão, claro que o diagnóstico é importante. O diagnóstico é feito pelo especialista, pelo oftalmologista. E diante dessa sabedoria em oftalmologia, tem as doenças, né? Como a catarata. É a doença que mais incide no adulto, principalmente. Catarata tem uma idade para começar aproximadamente, só no pessoal com mais idade, ou já pode ter, o jovem ter esse problema também? Excepcionalmente, o jovem tem catarata, mesmo produzida por alguns outros motivos. Mas a grande maioria das cataratas são nas pessoas idosas. E por isso, nós temos que aumentar a facilidade das pessoas idosas ter acesso ao oftalmologista. Esse acesso é feito através de programas. Por isso que eu falei a importância de termos programas em oftalmologia para olhar com mais carinho a população como um todo. Porque hoje a saúde, 60% da nossa saúde, os convênios, o particular e outros sistemas dão conta do recado da saúde. 60%? Aproximadamente. E 40%, que é o povo que é deixado de lado, é esse povo que precisa desse atendimento. Então temos que se dedicar mais a essas pessoas deixadas de lado na medicina. Tanto é que o governador Raimundo Colombo, ele fez o programa de cirurgias eletivas. O ano passado foi feito 10 mil cirurgias e esse ano o programa vai fazer 12 a 15 mil cirurgias eletivas. Então isso é preocupação, sim, da pessoa, do ser humano. Eu acredito que a oftalmologia tem que ser vista com mais carinho e, principalmente, é uma especialidade de muitos detalhes mínimos. E esses detalhes mínimos em todas as cirurgias que existem hoje, né? Claro. Correção do estrabismo, miopia e outras... Astigmatismo, isso. Seja convergente ou não. E divergente. Então nós temos a oftalmologia como um centro especializado muito importante. Eu acho que tem que abrir as portas para a oftalmologia na saúde pública. Deputado, o senhor falou que isso é um problema que existe e precisa da solução. Nos municípios menores, isso se acentua? Isso se torna mais grave ainda? Se acentua e se torna mais grave, porque o interior tem menos concentração de médicos especialistas. Então, os oftalmologistas são raros no interior. Raros não, eles estão presentes, mas o índice... Nas cidades de destaque, as cidades polo, seria isso? Mas no interior mesmo, os oftalmologistas não estão presentes em muitos municípios. Então, nós temos que fazer com que a oftalmologia chegue ao nosso doente, a oftalmologia chegue
as pessoas no interior, principalmente, que não têm esse recurso. Por isso, as viagens. Então, concentramos a medicina em Joinville, Florianópolis, Chapecó, Lages, Blumenau, Criciúma, e deixamos os municípios pequenos sem o especialista. Não só de oftalmologia, claro, mas de uma maneira geral. Então, nós temos que criar esses centros médicos no interior. Isso me refiro mais no credenciamento, olha só, da alta complexidade. A alta complexidade é, sem dúvida nenhuma, a grande saída para com que o interior se fortaleça. E aí não tem ambulância-terapia. Perfeito. Então, essa alta complexidade depende do governo federal. Nós precisamos apoio do governo federal, inclusive estamos esperando o reajuste da tabela do SUS. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Então já me antecipei. Só me diz uma coisa, quanto é que o senhor recebe atendendo o paciente do SUS? R$ 2,5 uma consulta. Não, mas você está brincando comigo. Por especialista, R$ 10. Então, pessoal... Repete, deputado, faz favor. R$ 2,5 uma consulta pelo SUS. Eu acho que o governo federal... A Dilma prometeu na campanha que ia reaver a tabela do SUS. Aliás, senhor ministro, o senhor que está para chegar em Santa Catarina, venha com uma boa notícia para nós, com o reajuste da tabela do SUS. E o especialista, esse ganha bem mais, então, R$ 10. R$ 10, né? Então, o senhor entendeu a minha ironia, né? Claro. A comunidade entende que, para prestar um serviço, há necessidade que o profissional receba dignamente o preço da sua consulta. E hoje, a consulta, por exemplo, da Unimed, o plano de saúde do servidor público do estado de Santa Catarina, R$ 62 a consulta está pagando. Parabéns o plano. Está ultrapassando o pagamento da consulta da Unimed, está pagando mais que a Unimed. Exatamente. Então, tem especialidades que estão sendo deixadas de fora? Tem que haver conversa, tem que ser ajustado? Tem. Então, tudo isso, nós acreditamos que gradativamente o bom senso, vamos dizer, vem à tona e que as partes, tanto o especialista, que é justo que ele ganhe dignamente, como também o plano de saúde pague os profissionais pelo seu trabalho. Doutora Aguiar, obrigado pela entrevista no primeiro tempo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. O nosso tema de hoje, você tem que ficar de olho, é oftalmologia. Será que Santa Catarina está bem aparelhada? Será que os profissionais estão à disposição em todos os locais? Isso é muito importante. Doenças que aparecem já no nascimento da criança. Tudo isso nós vamos discutir no segundo tempo do nosso programa de hoje. Espaço Cidadão. Já voltamos. Estamos de volta, Espaço Cidadão. Nós estamos tratando de hoje de um tema que você tem que ficar de olho, oftalmologia. Nós já falamos sobre o exame que é necessário fazer, existe lei para isso logo após o nascimento, mas que não acontece, infelizmente, em Santa Catarina e em todo o país. Nosso convidado de hoje é o deputado Antônio Aguiar. Ele é natural da cidade de Canoinhas e se preocupa também, independente da área dele, que é a ortopedia, com a oftalmologia também, ele se preocupa com outro detalhe que é muito importante, alta complexidade nas cidades de Santa Catarina. Como é que está Canoinhas em alta complexidade hoje? Não temos nenhuma alta complexidade no município de Canoinhas, município mais de 55 mil habitantes. E a região toda, quantos tem? Nenhuma também. Não, mas a região... Há mais de 200 mil habitantes. O que está faltando, deputado? Está faltando vontade política do governo federal em credenciar alta complexidade no interior de Santa Catarina. A Organização Mundial de Saúde, voltamos ao nosso tema aqui, a oftalmologia, a Organização Mundial de Saúde prevê o dobro de pessoas cegas daqui a 8 anos apenas. Então vamos supor, se hoje nós temos um universo de 10 milhões no mundo, vamos ter 20 milhões daqui a 8 anos. O que está acontecendo, deputado? Na verdade, a grande palavra mágica, nós temos que prevenir, temos que ter a prevenção na saúde, principalmente em oftalmologia. As crianças... Se antecipar. Se antecipar, né? As doenças como rubéola,
toxoplasmose, outras doenças, sífilis, né? São doenças que acometem a criança, às vezes, no nascimento. Então, nós temos que prevenir isso. Prevenir como? Fazer um bom pré-natal. A nossa gestante... Acompanhamento ao longo dos 9 meses. Exatamente isso, com exames especializados e detectar a doença antes. Por isso, nós estamos falando em prevenção. Porque dá para operar até no útero hoje em dia? Com certeza. Doenças cardiológicas que nós vimos aí operada no útero, né? Nós vamos, na sequência do nosso programa de hoje, o Espaço Cidadão, a mais um trabalho da nossa repórter falando sobre oftalmologia. Mais um tema. Glaucoma, hipertensão, diabetes, cegueira podem ser diagnosticados por um simples exame disponibilizado pelo SUS nas redes de atenção à saúde pública. O exame dura apenas 30 minutos e pode evitar gastos e sofrimentos futuros. O exame de fundo de olho ele é um exame realizado em consultório médico ou em ambulatório que consiste em examinar o fundo do olho do paciente, seja a papila, os vasos e a retina. O exame de fundo de olho ele pode detectar praticamente todas as doenças que acometem a parte posterior do olho ou fundo de olho, e como infecções, inflamações, alterações da papila, que é o glaucoma, alterações congênitas de má formação, e ele ajuda também em detectar opacidades no meio. Assim, as pessoas muitas vezes não percebem, principalmente quando essa deficiência visual vem de forma lenta e progressiva, ela vai perdendo a visão e não vai percebendo que essa visão está deficiente. Às vezes é muito comum perceber no exame do Detran que já está praticamente cego de um olho. Isso não é raro. O que consiste o teste? O teste consiste basicamente em pegar a criança, projetar uma luz no fundo de olho e a gente vai ver um reflexo vermelho, porque a retina lá atrás, a retina lá dentro é vermelha. Então, quando se projeta a luz, ela reflete e a gente vê um reflexo vermelho. Se a gente projeta a luz e o reflexo não é vermelho, é um esbranquiçado, alguma coisa preto, não tem reflexo, isso significa que alguma coisa está entre a parte da frente do olho e a retina. E pode ser tudo aquilo que a gente falou. Além da disponibilidade do exame de fundo de olho através do Sistema Único de Saúde, em Santa Catarina foi aprovada pela Assembleia Legislativa em 2005 a Lei 13.345, que obriga a realização deste exame nos recém-nascidos, que foi batizado de teste do olhinho, em alusão ao teste do pezinho. Ou então é chamado de exame do reflexo vermelho infantil. No país, nessa última década, que nós acordamos para a importância desse teste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará já têm todos os seus municípios realizando esses exames na grande maioria das suas cidades. Eu não tenho assim um número aqui para Santa Catarina, né? Mas acredito que com medidas de esclarecimento, tanto dos gestores quanto das próprias famílias, das próprias mães, né, a cada vez mais esse teste poderá ser realizado e trazendo um grande benefício para a comunidade em relação à saúde pública. Estima-se que 80% dessas doenças detectadas, quanto mais precoce, elas podem ser evitadas ou tratadas e curadas. Não temos um número exato, mas essa é uma estimativa, né, de que existem 30 mil crianças cegas no país e que grande parte dessas crianças poderiam não estar cegas hoje, né, através de um simples exame. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a previsão é que dobre o número de cegos até 2020. Esta realidade pode ser revertida por uma atitude mais preventiva da sociedade, aliada a uma disponibilidade de um tratamento público de qualidade no caso da detecção precoce da doença. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que, a partir do momento em que qualquer possibilidade de doença seja detectada, que seja assegurada a essas crianças uma continuidade de seu tratamento, de seu segmento, de orientação para essa família. Eu acho que só assim nós vamos efetivamente
estar trazendo um benefício à nossa sociedade. Eu acho que o recado que eu posso estar transmitindo para as pessoas que sentem algum tipo de dificuldade, né, que acordam de repente com a visão um pouco diferenciada do dia posterior, eu acho que quanto mais rápido as pessoas se preocuparem consigo próprias e procurarem uma assistência, o resultado vai ser mais eficaz, né? Então, quando eu parto do princípio de que eu auto me cuido, né, de que eu tenho amor pela minha vida, eu vou fazer de tudo para que a minha vida seja preservada. Eu acho que tem que partir desse princípio aí. Deputado, os problemas foram mostrados. Como é que o senhor vê o trabalho da nossa Comissão da Saúde aqui na Assembleia Legislativa sobre esse tema? Eu acho que esse tema tem que ser melhor trabalhado, mas ao mesmo tempo eu tenho a convicção que se não tivermos programa, não adianta ter dinheiro, não adianta ter leis e não adianta nós falarmos disso. Nós temos que agir. A ação vem através de programas. Como é que vamos pagar o oftalmologista para ir ao berçário? R$10, o especialista. Ele vai lá no berçário fazer o exame por R$10? A começar que lá não teremos os equipamentos que ele precisa. E o oftalmologista vai levar o oftalmoscópio dele, o aparelho dele. Mas se for um negócio mais profundo. Então nós queremos conscientizar a população que nós temos que ser objetivos. E eu estou sendo muito objetivo e muito correto quando eu falo de um programa a ser feito como tem hoje. Programas que funcionam. Programas de diabetes, programa de hipertensão arterial. São 2 programas a nível federal, a nível estadual e municipal que hoje funcionam no Brasil. São programas importantes da nossa saúde. E tem outros programas que também estão funcionando muito bem, mas outros não funcionam e deixam a desejar. O senhor é ortopedista e estamos falando sobre oftalmologia, mas a pergunta vale para as 2 áreas, principalmente na oftalmologia. Um exame a cada 6 meses é o ideal? Sem dúvida nenhuma. Vejam que no Japão, o menor índice de câncer de estômago está no Japão. Por quê? Porque eles fazem endoscopia de 6 em 6 meses. Então eles fazem o exame. Já faz parte da vida deles. Exatamente isso. Apareceu o tumor no início, faz a cirurgia, está curado. Então é isso que nós precisamos, prevenir. De 6 em 6 meses, sem dúvida nenhuma, o exame... a gente até, numa parte geral da medicina, nós dizemos que o check-up tem que ser feito. Certas ocasiões de ano em ano, outras ocasiões até de 3 em 3 meses, dependendo o problema de cada indivíduo. Nós falamos ainda há pouco na reportagem sobre o Detran, o exame do Detran. O senhor lembra que o médico mostrou? Isso me lembra uma história que diz o seguinte: o examinador perguntou, que letra é aquela na parede? E o motorista disse, que parede, doutor? Então, esse não poderia ter passado de maneira alguma. E às vezes acaba passando. Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes pela falha humana em não detectar no exame esse tipo de lesão. Mas nós acreditamos que as coisas que acontecem, as aberrações do Detran, são raras, mas acontecem. Deputado, a gente sabe que na escola tem aquele aluno que quer sentar na primeira fila, logo de cara, e tem aquele que quer sentar lá atrás. Existem 2 razões para isso. Primeiro, ele não ouvir bem. Segundo, ele não enxergar bem. Faz parte do comportamento do educador se preocupar com isso também? Faz parte, sim. E tem uma terceira razão. Ávido pelo aprendizado. Quem quer aprender, senta na frente. E quem quer mais ou menos a bagunça, vai para trás. Exato, Mas eu acho que isso é importante para os nossos educadores prestarem atenção naqueles alunos que talvez tenham um problema e devem ser encaminhados especificamente ao médico, né? O professor tem que chamar o pai e a mãe. Olha, pai, o filho não está acompanhando bem. Ele não está acompanhando bem. Talvez tenha um problema auditivo, talvez tenha um problema de visão. Gostaria que o senhor tivesse uma opinião balizada do especialista. Então, isso sim é ajudar os pais, ajudar a educar, ajudar a nossa comunidade. Vamos supor que nós 2 ficássemos cegos agora. Nós conseguiríamos andar nessas ruas das nossas cidades com facilidade? Com certeza que não. Nós temos que parabenizar
aquelas pessoas que têm o seu cão treinado, né? E que atravessam a rua e que contam os passos. E que, infelizmente, às vezes são barrados em restaurantes. E a lei permite. E que a sociedade deixa de lado. Olha, eu tenho que dizer o que eu vejo na cidade de Florianópolis. Por exemplo, as faixas para que as pessoas atravessem a faixa nas avenidas não são respeitadas. Se eu vou atravessar uma rua, mesmo na faixa eu tenho que olhar se vem carro ou não, porque ninguém para. Às vezes não param nem com a sinal fechado. Então, o que é isso? É educação. A nossa educação do trânsito não está na nossa cabeça. Nós não fomos educados para parar na faixa do pedestre. Temos que fazer isso, temos que se educar, respeitar o pedestre. O motorista não respeita o pedestre. E eu acho que isso é uma verdade que todos vocês que estão me ouvindo concordam. Nós temos que... Mas por quê? Não fomos educados. Nós temos que receber a educação. Isso tem que estar no inconsciente nosso. Estamos dirigindo... Faz automaticamente. Uma pessoa ameaçou atravessar a rua, pare, freio. Isso é educação, é consciência. Então nós temos que ter essa consciência. Essa consciência começa na escola. Por isso que temos que ver de maneira mais exigente que a escola realmente se dedique a nos ensinar a trafegar. Deputado, o senhor acha que a criança às vezes oculta isso do próprio pai e da mãe, que não enxerga bem ou que não ouve bem na sala de aula? Muitas vezes, por timidez, por medo, ela oculta isso. E isso é uma maneira que nós temos que observar. Por isso que o educador tem que ser um observador. Ele tem que captar o que está acontecendo. Ele tem que estar esperto, como nós dizemos. Ele tem que estar vigilante, tem que estar presente na vida do aluno. O aluno, se tem um comportamento diferente, tem que ser analisado. Deputado Antônio Aguiar, eu quero agradecer de coração, aqui pela TVAL, a oportunidade que a gente teve de conversar ao longo desse tempo sobre um tema que eu senti que o senhor é bem aprofundado, como médico na especialidade de ortopedia, mas se aprofundou também em oftalmologia. Aliás, o médico do interior tem que ser um faz-tudo, é isso? Na minha vida, eu sempre estudei 2 horas por dia. Quando estava na época do vestibular... O senhor fez faculdade no Rio Grande do Sul? Em Caxias do Sul. A medicina, eu achei que passei no vestibular, é moleza. Ao contrário, o resto da minha vida estudei e estudei muito. Então o médico é um estudante, ele sempre se preocupa dos acontecimentos do dia a dia. Quando nós temos uma cirurgia para fazer amanhã, hoje à noite eu vou aos livros, mas já fez 50, mas vai lá dar uma olhadinha de novo. Né? E tem que se atualizar. E agora? Agora nós temos o computador. Lá na Inglaterra, nessa mesma cirurgia, estamos fazendo um desvio diferente, que está ajudando mais o doente nesse tipo de cirurgia. Então vai lá... Recuperação mais rápida. Aprenda a fazer o desvio e dê esse benefício ao doente. Então por isso que o médico é um estudante, é um estudioso. Não é só fazer a consulta e ficar por aí. Todos os dias o médico tem que se dedicar 2 horas por dia, pelo menos, em estudar. E o que você vai estudar todo dia? As dificuldades que você teve durante o dia com os teus pacientes. Os teus pacientes às vezes fazem umas perguntas que no momento você responde para ele, mas não com convicção. Você tem que ir pro livro, você tem que ir para o teu laptop e lá fazer a busca lá. Fazer a busca do conhecimento para que na reconsulta você explique direitinho para o teu paciente. Olha, aquele caso que nós conversamos é assim, 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 segundo essa e aquela associação, as referências, né, médicas que nós temos no mundo. Então hoje nós temos realmente a possibilidade de todo o médico ser, além do... polivalente. Além de ser um médico, ser um cientista, né? Ele vai em busca do conhecimento. Muito obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Um abraço. No nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, eu conversei com o doutor Antônio Aguiar. Ele é deputado estadual, ele é do PMDB, natural da cidade de Canoinhas. O nosso tema de hoje foi oftalmologia.
Você, pai, você, mãe, acompanhe de perto o comportamento do seu filho, dentro de casa, mas principalmente na escola. Se ele demonstrar alguma atividade que foge ao comum, procure um médico ou um oftalmologista, por favor. O Espaço Cidadão volta em outra oportunidade aqui pela sua TVAL. Um abraço e até a próxima oportunidade.